Já de volta no seu Conexão Jovem. Se esse assunto de religião está causando nó na sua cabeça, você está pensando, nossa, eu quero saber mais, falaram sobre graça, falaram sobre legalismo, você quer entender mais, você pode mandar mensagem pra gente, @pgconexão, manda mensagem no direct ali e com certeza a gente vai poder te atender. E lembrando que você tem esse guia de estudos que é um presente para você. Você não sabe por onde começar na Bíblia, quer ter uma fé inteligente, então você pode conhecer direto na fonte, Jesus. A fonte não é essa revista não, viu? A revista apenas aponta para a Bíblia e o estudo que vai te ajudar a compreender como Jesus tratava as pessoas, como ele lidava com essa questão de relacionamento com Deus até mesmo. Incrivelmente que Jesus era Deus e ele gastava tempo, investia tempo em oração, né? Eu queria saber de vocês como é que funciona essa questão. Como que a gente faz para ter uma percepção da religião a respeito do estudo da Bíblia? Como é que a gente faz? Porque hoje a gente vai para a igreja, ou tem um contato ali, e tem sempre um líder religioso que passa as impressões dele. E a gente tem aquela imagem etérea que você falou ali, aquele negócio mais abstrato. Como que a gente pode ter uma experiência íntima com Deus? Tá ótimo. Como é que a gente desenvolve isso daí? Eu acredito que o caminho é o caminho que passa por todas as relações, entendendo que Deus ele é completamente diferente daquilo que a gente do nosso funcionamento, de como a gente conhece, mas de certa forma ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, há em nós disposições que são parecidas com as disposições dele e com a maneira como ele se relaciona e gosta de se relacionar. Ele nos deixa a Bíblia como uma fonte para conhecê-lo, não é simplesmente para conhecer informações sobre ele, mas é para conhecê-lo. Então, eu acredito que um caminho para ter essa relação íntima é entender que essa relação íntima não vai nascer do dia para a noite, nenhuma intimidade nasce rápido, mas diferente das relações que a gente tem, as nossas amizades que a gente tem na vida, a maioria delas não começa por decisão. Decidi ser amigo do fulano. Não, acontece. Com Deus não é muito assim. Com Deus existe uma decisão. Eu decido entrar num relacionamento e ver esse relacionamento, que passa pela palavra, passa pela oração, passa pelo convívio com a comunidade de crentes, passa por ter alguém que me ajude, alguém que eu sei que está vivendo essa experiência de relacionamento e que vai me ajudar nesse relacionamento. Não é alguém simplesmente que está na igreja, porque não é alguém que tem relacionamento com uma igreja, é alguém que está vivendo um relacionamento com Deus. Tem pessoas na igreja que não estão vivendo um relacionamento com Deus. Então eu preciso pensar essa pessoa que está vivendo uma relação com Deus e talvez não viver a mesma experiência que ela, mas a partir da experiência dela tentar ter a minha. Então acredito que a relação com Deus passa por isso. E esse contato com a palavra, você falou dos ensinos de Jesus, um bom caminho para quem quer conhecer o Deus com quem vai se relacionar é ver, Hebreus fala que a maior revelação de Deus está em Cristo. Então conhecê-lo, se aproximar dele, se aproximar das histórias dele pode ser um ponto de partida para esse relacionamento. Que legal. E olha só, uma coisa que o Tiago falou que é bem interessante, eu posso estar na igreja, eu posso ir para a igreja, eu posso cumprir todas as regras, mas mesmo assim, não ter essa comunhão com Deus, não me sentir verdadeiramente livre. Por que que acontece isso? Por que que mesmo fazendo tudo certinho, né, podemos dizer assim, ainda eu me sinto que eu não sou completamente livre? Ou feliz, né? A pessoa não se sente feliz, né? Não se sente amada por Deus, ela fica, parece que fechada nela mesmo e sempre um mal-estar e daí de repente vai se afastando das pessoas, porque já se afastou de Deus, né? Então, eu vejo assim, se você é uma pessoa, o pastor Tiago falou assim, relacionamento, amizade, né? É um namoro, entendeu? É um namoro. Você conhece uma pessoa, eu gostei dessa pessoa. Entende? Aí você vai se aproximar, vai fazer amizade, começou a namorar, aí você vai conhecer, ter mais relacionamento. Relacionamento, namoro, conversa, troca ideia, mensagem, vê isso, ó, que legal, presentes, né? Também, atenção, essas coisas todas. Aí falou assim, puxa, essa pessoa aí tá muito legal comigo, tá? Eu estou gostando. Eu acho que ela tem características que podem me ajudar a ser feliz para o resto da vida. Aí fica noivo. Casa, entende? E aí o relacionamento continua, ele não para. Porque se parou de se relacionar, se afastou, esfriou. Esfriou, perdeu a relação. Então, essa questão da minha vida com Deus é um relacionamento constante. Agora, eu tenho relação com Deus como? Através do estudo da Bíblia e da oração. É isso, eu vou falar com Deus das minhas necessidades e vou ouvir a voz dele através da palavra. E eu acho
e eu vejo isso com a juventude, que a juventude precisa voltar para a palavra de Deus. Tem que ter um voltar para a palavra de Deus para esse fogo reacender, entendeu? Esse amor desabrochar de novo, fluir. Aí, não é só isso. O que eu faço mais? Eu me relaciono com pessoas. Aí eu vivo aquilo que eu acredito através da palavra. Aí a fé é libertadora. A fé é libertadora, é pedra viva, é gente que se envolve. Eu vi um colega, um amigo, contando para mim esses dias atrás, de um menino que estava no banco. E aí tinha um motoqueiro com traje de motoqueiro, bota de motoqueiro, queria fazer um pagamento no caixa. Só que ele não podia entrar porque tinha ferro na bota. E ele não conseguia entrar, atravessar aquela porta giratória. O guarda não deixava. E esse rapaz cristão estava ali do lado observando o que estava acontecendo. Tá? De repente, o menino tirou o tênis dele, chegou no motoqueiro e falou assim, cara, me dá a tua bota aqui, eu espero você, e você pega o meu tênis e entra. Eu não sei se vai servir, mas entra, porque aí eu te ajudo e tal. O cara foi, fez tudo que tinha que fazer no banco, o rapaz esperou. O negócio dele era caixa automático, pai bola, jogo rápido. Quando ele voltou, o menino estava lá com a bota e descalço. E entregou para ele, tá aqui então, devolve meu tênis, vamos seguir a vida. Aí o motoqueiro perguntou para ele, cara, o que é? Por que você fez isso? E aí o menino entendeu que ali era uma oportunidade de contar de Jesus. Ele falou assim, cara, é que eu sirvo a Deus. E Deus me falou para ajudar você aí, e eu te ajudei, entendeu? Então, ter o conhecimento, a relação, mas ter a ação também. Isso é muito importante. E o interessante é que essa ação, ela não nasce pela necessidade de cumprir uma regra, né? Não, eu não estou fazendo isso porque a minha religião diz que eu tenho que fazer, ou eu deixo de fazer isso porque a minha religião manda fazer. Ou o pastor, né? Porque fala assim, pastor Tiago, fala lá com o pastor Tiago, vê se ele libera o sábado para você. Vê lá se ele deixa você namorar com alguém que não é da mesma fé. Vê isso, não é o pastor. Não é o líder da igreja, o presbítero, o ancião, o padre, quem for, o líder religioso. É a tua relação com Deus vai dizer assim, não, por aqui não andaria, por aqui Jesus andaria, entendeu? Uma coisa engraçada com as regras é que muitas vezes fica até mais fácil cumprir regras, né? Do que viver esse relacionamento verdadeiramente com Deus e cumprir a essência da regra. Porque tem vezes que tem regra, tradição, que ela tem uma raiz, como o Tiago falou, né, uma raiz em algum conhecimento, na Bíblia, no que a gente acredita e tal, mas ela é parcial, tipo, não roubarás, né, sei lá. Eu não vou roubar, mas eu não roubo isso aqui, mas eu vou ficar com essa modinha, porque, né, ninguém vai sentir falta, e eu começo a negociar com aquele conhecimento essencial, né, aquele conhecimento bíblico real, porque a regra parece que permite, né? Tem uma frase que eu estou tentando aqui na minha cabeça traduzir para o português, mas eu vou falar assim mesmo, vocês falam assim, quem sabe até assistir no português, que fala assim no espanhol, feita a lei, feita a trampa, né, a forma de se livrar da lei. Vocês veem que isso também, essa negociação aí com a regra acontece dentro da igreja? E por que acontece? Eu acho que acontece não só essa negociação vou encontrar uma brecha, vou encontrar um caminho, porque a gente vai em encontro de jovem, de adolescente, essas coisas todas, e às vezes no Instagram, o que tem de pergunta de pode isso, pode aquilo, pode isso outro, porque a gente está num nível e a gente se acostumou com uma religião que me deixa numa superfície de pode ou não pode, de peca ou não peca, de faz ou não faz. A religião de Cristo é muito mais profunda. A religião não de é Cristo comportamento, não né? é comportamento, é relacionamento. É relacionamento com Ele. Então a religião de Cristo é muito mais profunda. E aí, além de ter o procurando quão perto do pecado eu consigo chegar sem pecar. A preocupação não é quão perto de Cristo eu consigo estar, não, é quão perto do pecado eu consigo chegar. Mas aí vem uma outra coisa, que além de ficar procurando esses buracos, acredito que tem também esse contentamento com essa superfície. Eu não roubo, eu não mato, eu guardo esse dia, eu faço isso. Quando a religião de Cristo é muito mais profunda, a religião de Cristo, mais uma vez, não é só comportamento, mas Jesus fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matem. Eu, porém, vos digo, se você está alimentando sentimentos ruins em relação a alguém, você já está pecando.
Jesus ele coloca as coisas muito mais profundas e não coloca as coisas mais profundas simplesmente para tornar mais desafiador, mas para entender que a gente não vence o pecado com mudança de comportamento, a gente só vence o pecado com a presença dele, a graça dele, e o chamado dele para a gente não é simplesmente para ver uma vida bem comportada, é para ver uma vida na relação com ele, onde acontece aquilo que ele falou. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é negar seu comportamento, não é negar simplesmente vontade, não é negar simplesmente de ir nesse ou naquele lugar, não. É negar a si mesmo. É a morte do seu eu, é esse desapego de autopreservação e de autossatisfação para que Cristo seja entronizado na vida. Então, além de ficar procurando buraco, tem esse outro problema, às vezes, a gente satisfazer. E o chamado é esse, não é comportamento, é um relacionamento real com Cristo. Isso que você falou é importante, porque tem muita gente que se afasta da igreja porque, olha, eu já estou distante, já fiz tudo errado, já fui na onde não devia, me misturei com pessoas que eu não devia. E isso abre as portas também para aquela pessoa que deseja se aproximar ou se reaproximar, não é, pastor? Sim, veja, a igreja não é um lugar de gente santa. É gente que está buscando andar perto daquele que é perfeito. A igreja é um lugar para pecadores. Jesus falou, né? Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, eu tenho um encontro com Deus e esse encontro com Deus me leva a buscar um relacionamento com Ele e com as pessoas. Uma menina ali do NASP, ela falou assim, meu relacionamento é vertical e horizontal. É mais ou menos isso, ó. Eu me relaciono com Deus, então eu vivo bem com as pessoas, eu ando bem, eu trato bem, eu amo as pessoas, porque eu estou amando a Deus e amo o próximo como a mim mesmo. E uma coisa importante é que a religião de Cristo ela não começa, quando se fala, por exemplo, alguém que fez um monte de coisa, essa pessoa geralmente ela é tentada a pensar que para restaurar a relação dela com Deus, ela precisa abandonar comportamentos. E na religião de Cristo, a relação com Cristo primeiro é restabelecida, depois os comportamentos são modificados. Então, se tem alguém, por exemplo, que está acompanhando a gente e pensa, olha, eu tenho que, eu já fui muito longe, já fiz muitas coisas, tenho que mudar isso ou mudar aquilo. Não, você não tem que mudar nada. O que você tem que mudar, o que você tem que fazer é adicionar Cristo à sua rotina, passar tempo com Ele e permitir que na relação com Ele os comportamentos sejam transformados. E porque Deus, Ele aceita a gente como a gente é. Então Ele fala assim, venha como você está, venha. Só que depois que você vai a Ele como você está, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Deus gera uma modificação, né? E as coisas vão se ajustando à luz dele. Que legal. E olha só, uma das razões que muitas pessoas se afastam da igreja é esse sentimento da hipocrisia. Hipocrisia, fala assim em português, tá certo? Né? Tipo, todo mundo aqui tá falando que não pode, sei lá, não pode beber álcool. Aí eu vejo lá a pessoa que eu vi na igreja, uma pessoa que eu vejo todos os finais de semana na igreja, ele tá lá comprando álcool. Não, tá vendo? É tudo mentira. Olha como as pessoas não estão vivendo aquilo que estão pregando, então eu vou sair da igreja porque é mentira, né? Como vocês veem isso, realmente essa atitude é correta? Por que a hipocrisia parece que incomoda tanto? Porque a gente gosta de coerência, a gente espera a coerência e em alguns casos também a gente se vale disso para justificar aquilo que a gente está pensando, o nosso abandono. E realmente, a gente pensa desse lado e às vezes tem esse negócio, olha, você que está abandonando a igreja por causa dessa ou daquela pessoa, que você não deve sair. Tem uma frase clichê na internet que se espalhou, olha, aquele que sai da igreja por causa das pessoas nunca esteve lá por causa de Cristo. E não é real isso. Porque se é um lugar de comunidade, de relacionamento, os relacionamentos incomodam e afetam. E se alguém foi afetado por algum tipo de relacionamento, isso faz parte da experiência. Acho que a igreja precisa repensar isso, mas mais do que isso, falou, né, que a igreja não é um lugar de gente santa, mas é um lugar de muita gente que simula a santidade. Então, se a gente começar como igreja, eu acho que pensando na igreja, o que a igreja pode fazer por essas pessoas que se incomodam com a hipocrisia? Cara, é a gente começar a falar das nossas vulnerabilidades, é a gente começar a ser gente, é a gente começar a ser humano, mostrar que a gente se afeta. A gente faz reunião de oração e todo mundo ora por saúde, por família, por trabalho, não sei o que lá. Ninguém ora pelas tentações, pelos pecados com os quais estão lidando. Então, enquanto a gente continuar sendo um clube que simula a santidade, vai ser difícil para algumas pessoas caberem lá. E agora, aquele que não cabe, não, a igreja é um lugar de gente hipócrita e eu não gosto disso. Cara, se tem tanta gente hipócrita cabendo na igreja, cabe você também. Você anteriormente chegou a citar que com o passar do tempo a igreja foi se moldando a um padrão de religião que a gente enxerga hoje como sendo um padrão engessado, que você tem que ir lá cumprir dogmas e tudo mais. Qual a diferença que a gente vê da igreja que Cristo criou, a igreja lá no começo, da igreja que a gente tem hoje em 2019?
Que Essa é uma ótima características? Que pergunta, né? características, assim? Breve Hoje, pergunta. as pessoas são hipócritas, as pessoas... Como é que era a igreja antes? O ser humano não mudou. O ser humano do passado tem as mesmas características do ser humano hoje, né? E as mesmas necessidades, né? A época de Jesus, a outra palavra que apareceu ali, né? Legalismo. Eram legalistas? Eram. Eles tinham milhares de leis para uma situação, entendeu? Eles eram altamente legalistas. Jesus veio rompendo, ele veio e falou assim, não, ó, seguinte, o que Deus quer não é isso que vocês estão fazendo. O que vocês estão vivendo está gerando um peso sobre as pessoas. Então, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei você. O ser humano não mudou, entendeu? O cristianismo estabelecido por Jesus não mudou. Os princípios são os mesmos, quer dizer, são os mesmos de lá da criação, lá de antes, entendeu? São sempre os mesmos, nada mudou. Só que o ser humano, quando começa a interferir e colocar o eu na equação, quando o ser humano começa a falar assim, olha, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, isso faz, isso não faz. Ele tira Deus da fé e coloca o homem. E aí que a gente está com um grande problema. Exatamente. A gente já está chegando no final do programa. E sempre no final a gente gosta de deixar uma mensagem para aquela pessoa que está assistindo, que está achando o tema legal, que ficou ali refletindo no tema. O que vocês acham que é aquela frase, aquela reflexão que não pode faltar em quem está assistindo, que tem que ficar no final desse programa? Eu acho que o que eu deixo, assim, da minha parte é que acho que a religião de Cristo, ela começa por um relacionamento com Cristo e depois ela passa e ela transborda através de um relacionamento com pessoas. Comportamentos e as regras, elas são componentes disso, mas fazem parte, mas não é o começo. O começo é o relacionamento com Cristo que transborda em um relacionamento com pessoas. Tem uma escritora americana que eu gosto de ler demais, Ellen White, no livro chamado Atos dos Apóstolos, ela fala assim, a igreja por mais falha, por mais previsível, assim, na falha que ela seja, ela ainda é o único objeto do amor de Deus. Só que, se você olha a Bíblia, você vai encontrar que igreja tem a ver com pessoas. Quem é a igreja? São pessoas. Deus ama a igreja. Deus ama indivíduos. E esses indivíduos compõem o corpo de Cristo. Quando a gente compõe o corpo de Cristo, a gente se relaciona com o corpo, né? A gente se envolve com as pessoas, nós vamos ter a religião viva de Cristo hoje. E aí nós vamos ser as pedras vivas que Pedro falou e o objeto do amor de Deus como sempre fomos. Excelente. E tem um verso que eu gosto muito na Bíblia que diz assim, olha, será que é possível um leopardo mudar as suas pintas ou um homem negro mudar a sua cor? E ele diz assim que se fosse possível isso daí, as pessoas poderiam aprender fazer coisas boas, né? A gente acho que está entendendo aqui que religião não se trata de adestramento, mas é um relacionamento com Jesus, né? Isso mesmo. Excelente. Pessoal, muito obrigada por ter vindo hoje. Foi realmente muito legal essa conversa. Deus abençoe o ministério de vocês também. E se você conhece ali, segue eles nas redes sociais, vai seguindo aí, que é legal a gente sempre procurar, né, também pessoas que podem nos ajudar nessa questão de achar novas formas, de buscar melhorar e crescer cada vez mais nesse nosso relacionamento com Deus. Muito obrigada por estar conectado com a gente. Semana que vem tem mais conexão. Fique aí ligado e até lá.